Oi pessoal, dando sequência a essa disciplina, eu fiz uma proposta nas aulas, durante as aulas, enfim, no passados alguns encontros dessa nossa disciplina de computação básica, como uma espécie de um milestone, ou seja, uma demarcação, né? Uma forma de a gente verificar se o andamento do aprendizado do aluno está mais ou menos de acordo, né? Então esse aqui é o segundo deles que eu faço. E nesse segundo eu estou propondo que após o encontro do dia 17, que esse aqui é 17/12, né? Nesse caso, em que nós vimos a parte 2 da implementação de algoritmos com repetição e também a parte 3, já deveria ser possível para vocês, tá? Isso eu escrevi, né, no e-mail que eu enviei pelo Moodle, e que eu vou ler aqui de novo só para a gente entenda bem assim aonde que eu estou querendo chegar, tá? Então, novamente, a fim de evitar surpresas, né, porque o que eu tenho visto é que muitas pessoas que acabam repetindo a disciplina de computação básica, de algoritmos, né, essa introdução aos algoritmos, elas acabam deixando as coisas muito para o final. Elas vão dar uma atenção que essa disciplina precisa lá no final da disciplina, quando é muito tarde de conseguir entender tudo de novo para conseguir aprovação. Então, a fim de evitar surpresas e levando em conta o andamento dessa disciplina, nesse ponto você já deveria conseguir criar o programa abaixo. E aí a ideia é que se consiga criar o programa sozinho, no seguinte sentido. Sozinho que eu digo é antes de vocês verem essa apresentação de proposta de solução, tá? Na plataforma Arduino, Tinkercad, enfim, se alguém tem uma plaquinha em casa ou se alguém tem qualquer outra linguagem de programação, isso pode ser feito em qualquer outra linguagem de programação, essa que é a ideia, tá? Que vocês conseguissem fazer sozinho, utilizando-se de materiais, inclusive até todos os vídeos, revendo, enfim, tudo que foi feito até agora, tá? Sem pegar, vamos dizer assim, um exemplo pronto que já seja a solução. É claro que isso funciona também, tá? Ou seja, muitos de vocês aí vão entender o que eu fiz nessa implementação. Mas o que eu quero dizer é que tu precisa pensar antes de ver a solução, porque tu precisa passar pelo problema. Tu precisa criar um problema, tu precisa criar uma coisa errada, tá? Por isso eu escrevo aqui, ó, já, né? Não há problema em consultar exemplos anteriores, mas considere que se você tem dificuldade de fazer isso, precisa agir agora e tal. Estou sempre à disposição, vocês sabem disso, né? Para esclarecer dúvidas comigo, etc. Considere que isso que eu estava querendo, né, ressaltar. Considere que o erro que você comete é imprescindível para que eu entenda o que você não entendeu. Portanto, é quase mais importante que me mostre, né, a tentativa errada do que a certa, ok? E aqui o enunciado é uma coisa bem simples, tá? Ele é mais simples do que aqui, do que praticamente o que a gente viu ali dentro. E eu trago um exemplo só para não sobrecarregar vocês e que vocês tenham aí como fácil entendimento de que isso deveria ser possível de vocês conseguirem fazer, tá? Um exemplo, um número perfeito é um número cuja soma de seus divisores, com exceção dele próprio, porque ele próprio é um divisor de si mesmo. Então, quem são os divisores de um número perfeito? O 1, de um número perfeito, né? Diferente. Quem são os divisores de um número qualquer? É o 1 e ele próprio. Se são só esses, esse número é primo. Ok? No caso do número perfeito, é o 1 excluído ele próprio e todos os outros que se encontrarem. Então aí a gente vai ter esse exemplo que eu coloco aqui, né? Por que o 6 é um número perfeito? Porque o 1 é divisor dele, o 2 é divisor dele e o 3 também. Com exceção dele próprio, então ele não entra na soma. Né? Então 1 mais 2 mais 3 são divisores de 6. E se a gente somar eles, eu tenho o total sendo igual ao próprio número. Tá? Então aqui tem uma curiosidade aqui na matemática, né? Já a gente não entra muito nessa seara aqui porque já daria margem para muitas explicações filosóficas, conjecturas e outras coisas, né? Mas é fato que não se sabe ainda se há números perfeitos ímpares.
né? Então aqui eu faço uma brincadeira, né? Solicitando que você dê sua contribuição à matemática, mostrando através de um algoritmo ou programa quantos são os números ímpares perfeitos de 1 até o número 30.000. Vejam que eu limitei para que vocês não tivessem problema de capacidade de representação numérica dos tipos de variáveis, né? Porque o tipo inteiro na linguagem C, na linguagem do Arduino, ele vai até mais ou menos 32.000 e alguma coisa. Então a gente vai verificar do número 1 até o número 30.000. E aí eu sugiro para vocês que façam um laço for, né? Um laço de repetição para que ele gere esses números. Eu acho, sinceramente, na verdade, com certeza não se afirmaria que não se sabe ainda se há números perfeitos ímpares, né? Que não vai ter nenhum número, portanto o programa não vai mostrar nada. Essa aqui é a verdade, tá? No entanto, obviamente, eu não executo o programa para saber se ele está certo, eu olho o código. Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Eu vou olhar o código e eu sugiro para vocês, mas não tem outra forma melhor de fazer isso. Daria para usar outros laços de repetição, tá? Mas o laço for, no laço for tu já especifica um número fixo de vezes que a iteração ou a repetição vai ocorrer. Então nesse caso é de 1 até 30.000. Então por isso que o laço for foi criado para isso. Quando a gente sabe de quando começa até quando termina, a gente usa um laço for, tá? E o que eu vou fazer então, ó? Junto com essa ideia, né? Eu tive apenas uma colega que enviou suas dúvidas, né? E eu já expliquei para ela que eu estaria fazendo então um vídeo gravando a solução. E é bem legal porque como ele não está completo, a gente vai conseguir visualizar alguns equívocos, né, do que foi feito e aproveitar algumas coisas que estão corretas. Então é o que eu vou fazer agora, porque eu já trouxe então para cá, ó, para a plataforma Tinkercad, né? Eu já adicionei a minha plaquinha Arduino aqui, né? Isso vocês já sabem como fazer, já viram nos vídeos anteriores. E eu tenho então um exemplo tal qual escrito. E aí vamos ver o que a gente pode aproveitar daqui, o que tem de errado, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, tem a declaração de algumas variáveis, depois na medida que vai surgindo a necessidade de declarar variáveis, a gente pega e aproveita o que já tem escrito ali, tá bom? Nós temos aqui uma inicialização da porta serial para que a gente possa ver então os resultados que o programa nos trouxer, né? E aqui nós temos a primeira coisa sobre a qual eu quero falar, ó. Nós tínhamos a observação de entrada de um número. Isso aqui eu quero chamar, é uma coisa muito comum acontecer isso com quem está aprendendo algoritmos. Porque, vejam bem, quando eu falo em gerar um programa, mostre, né? Mostre quantos são os números ímpares, né? Para cada número gerado. Quando eu falo em gerar, não há entrada de informação. O programa é que vai mostrar isso aqui para nós. Então vejam bem, se não há entrada de informação, não há informação que a pessoa, o usuário, né, faz para dentro do programa. O próprio programa ele simplesmente é executado e mostra para nós. Ou seja, aquilo está tudo o que ele vai fazer está escrito sem interação. A única interação é a interação de saída, porque ele nos mostra alguma coisa, se ele encontrar, né? Então não há interação de entrada de informações, né? Lembrando que esse conceito de entradas e saídas é estudado no âmbito da arquitetura de computadores, né? Obviamente utilizado em todas as áreas da informática, mas estudado assim as definições conceituais no âmbito da arquitetura de computadores. Então isso daqui, ó, nós não teremos nesse programa. Nesse caso nós só teremos a geração, né? E aí partimos exatamente para o que a colega escreveu aqui, ó, para um laço de repetição que faz uma variável qualquer, já sabemos para que é o i que ela utilizou, né? Varie de 1, portanto eu estou querendo analisar conforme anunciado de 1 até 30.000, portanto aqui está perfeito, ó. Eu vou inicializar com 1, enquanto o i for menor ou igual a 30.000, porque eu preciso fazer a análise para o número 30.000. O enunciado está pedindo isso, nós vamos escrever. O número 30.000 é par, não nos interessaria, mas é o que o enunciado está pedindo, né? E aqui, a cada vez que eu processar um número para saber se ele é perfeito ou não, a gente vai, né, ao final, quando eu volto para fazer o teste,
para verificar se eu tenho que encerrar isso ou não. Antes disso, a minha variável i é auto incrementada, portanto, na primeira passagem ela vai ter o valor 1, na segunda o valor 2, na terceira o valor 3 e assim por diante. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, acredito que não. Vamos lá. Primeira coisa, então, há um primeiro teste para verificar se o i em questão é um número ímpar. Então aqui, ó, esse teste ele é interessante, tá? Eu vou propor, espero que eu me lembre, tá? Eu vou propor uma outra forma de a gente fazer isso ao final, que dispensaria... Não, vamos fazer diferente, ó. Eu vou falar essa forma agora, que dispensaria o teste para saber se ele é ímpar, mas eu vou preservar isso aqui e vou fazer bem mais parecido com a forma que a colega fez. Uma forma que a gente poderia fazer, vejam só, era assim, ó, em vez de eu fazer o i incrementando de 1 em 1, e fazendo a verificação, eu mantenho essa verificação sem problema nenhum, né? Porque eu tenho que fazer até que ele seja menor ou igual a ímpar. Mas como ele começa num número ímpar que é igual a 1, eu incremento ele de 2 em 2. Então isso aqui funcionaria porque o primeiro número que eu vou ter para analisar vai ser o número 1, o segundo vai ser o 1 mais 2 que é igual a 3, o terceiro vai ser o 3 mais 2 que é igual a 5 e assim por diante. Então eu vou fazer 15 mil testes, né? No entanto, eu não precisaria, nesse caso, verificar se os números em questão são ímpares ou não, certo? Porque eu só estaria analisando números ímpares, tá bom? Mas isso aqui funciona também. Claro, a gente vai dar um pouco mais de trabalho, né, para o computador. O que a colega fez foi isso daqui, né? I recebe I mais 1. Ela fez na forma I mais mais. É a mesma coisa, tá? E aí sim ela vai passar por números pares, porque 1 mais 1 vai ser 2, né? Depois vai vir o 3, 3 mais 1 vai ser 4, e aí ela precisa só fazer o processamento para os ímpares. Porque o enunciado pediu isso, tá? Se ela quisesse fazer o enunciado para os pares, também daria, não tem problema nenhum. Eu até acredito que eu tenha forçado esse tipo no enunciado só para que a gente pudesse falar exatamente disso que eu estou falando agora, tá bom? Não sabemos quantos são os números ímpares, né, perfeitos de 1 ao 30 mil. Sugestão, faça, aqui está título de sugestão, tá? Se eu pedisse para obrigatoriamente se fazer análise somente para números ímpares, daí a gente não, enfim, né? Teria que fazer alguma coisinha para otimizar um pouquinho melhor o algoritmo, mas não é o caso agora. Gerar números ímpares, né? E para cada número gerado, faça a análise necessária. Portanto, gerar o número, nesse caso, nada mais é do que fazer análise somente para o número ímpar, né? E escrever, mostrar ele, se for o caso. Então, nós vamos fazer isso daqui, tá? Vamos deixar como estava. E aí sim, agora aqui a gente vai ter que analisar, então, somente os números ímpares. Repito, não teria problema em analisar os pares, né? A gente sabe que o 6 é um número perfeito, 28 é um número perfeito. Se eu não me engano, vocês podem consultar ali. Depois a gente vai ver, tá? Porque a gente vai executar para os pares também. O 496, se eu não me engano, seria o 4000 e... Bom, não custa nada, só para não falar a informação errada aqui, ó. Se não me engano é o 428, 4000... Não, é 4096, se eu não me engano, ó. Ih, nada a ver, ó. Falei bobagem, ó. Vamos pegar aqui essa tabelinha. Vamos ver se na Wikipedia aqui já não tem os primeiros, né? Aqui nós temos o 28, ó, já está aparecendo aqui, ó. Aqui, ó. Isso aí mesmo, ó. Acho que eu falei 496, né? Ó, o número 6 é um perfeito, 28 é um perfeito, o 496 também, 8128, né? E então esses são os primeiros pares perfeitos. Então, não haveria nenhum problema nesse nosso programa a gente gerar os perfeitos pares também, tá? Mas o enunciado, enfim, pediu os ímpares. Então, a ideia era que, se ele fosse ímpar, então a gente analisasse. Então, vamos lá. Vamos percorrer os ímpares e os pares e só vamos analisar os ímpares, tá? Então, vejam bem. Aqui, ó, nós temos... Eu acredito que estava, isso aqui não alterei, né? Então, se o resto da divisão desse número i por 2, vejam bem, for diferente de 0, isso aqui estaria certo porque está bem certinho, tá? Daí ele é ímpar. Por quê? Porque quando ele é igual a 0, ele é par.
nós temos aqui somente números inteiros sendo gerados e somente números inteiros sendo divididos por 2. Então nós vamos ter uma de duas alternativas de resto possível. Ou vai ser 0 ou vai ser 1. Por isso que está correto da forma como o colega escreveu, porque se for diferente de 0 é porque ele é 1. E se o resto é 1 é porque o número é ímpar. Tá bom? Então a gente vai preservar isso daqui. Certo? O que acontece agora? Vejam bem, aqui é um equívoco. O primeiro erro aqui do programa é esse daqui, porque só se está fazendo uma coisa depois do teste condicional. Nesse caso aqui, que é mostrando a mensagem na tela de que o número é ímpar. Tá? Ele está correto, mas o que a gente quer fazer é... A gente não precisa até escrever que é ímpar, não teria problema, tá? Mas a gente quer fazer várias coisas, a gente vai fazer vários testes, vai somar, vai fazer várias coisas. Se eu coloco essa instrução aqui, ó, antes desse abre chaves, é só aquela instrução anterior que seria executada caso o número fosse ímpar. E eu não quero só aquela instrução, eu quero várias. Então, se eu quisesse realmente mostrar que ele é um número ímpar, eu teria que colocar aquela instrução aqui, juntamente com o resto do processamento, tá? E não isoladamente fora desse abre-chave. Então, aqui vamos adiante, ó. Já sabemos que ele é ímpar, então a gente poderia até colocar uma observação aqui, ó. Se entrou aqui, ou seja, se o processamento entrou aqui, significa que o número é ímpar. Ok, é eles que a gente tem que analisar. Vamos adiante então, vamos ver o que a colega escreveu. Se o resto da divisão desse número por i for 0, nós encontramos um divisor. Aqui nós temos um problema. Na verdade, aqui a variável num, né, ela já está perdida, porque não se sabe de onde é que ela veio. Ela foi declarada, mas não se sabe de onde que ela veio. Talvez, já sei, talvez a ideia era que esse número fosse lido no início e foi aquilo que a gente apagou, né? Agora que eu estou me lembrando, é verdade. Mas não é o caso. A gente vai analisar o número que quem está guardando é o i, porque é o i que está variando seu conteúdo de 1 até 30 mil. É o i que está sendo analisado, não é mais o num. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma análise do i, certo? Então a gente já entrou aqui, já viu que o número em questão é ímpar. Qual o número que é ímpar? O i é ímpar, então é o i que eu tenho que analisar. O que falta eu fazer agora? Falta eu verificar quais são os divisores desse i. Portanto, vejam o que eu preciso. Eu já estou dentro de um laço de repetição e eu vou precisar de outro, porque vamos pegar aqui, só citando fazendo um exemplo com um número um pouco mais fácil de entender, que seria o número 10, por exemplo. Tá? Quando o meu i valesse 10, em algum momento ele vai valer 10. Né? Quando o meu i valer 10, eu preciso saber quem são os divisores de 10. Portanto, eu preciso de um segundo laço de repetição que vai fazer eu analisar se o 1 é divisor de 10, se o 2 é divisor de 10, se o 3 é divisor de 10, se o 4, se o 5, se o 6 e assim por diante. Tá legal? Então eu preciso de um segundo laço de repetição. Obviamente o meu i está controlando a variável, ela é a variável de controle principal, que varia os números de 1 até 30 mil, os números que eu estou querendo analisar, se são perfeitos, né? Então aqui eu preciso de outra variável, certo? Eu não preciso, nesse caso aqui, contabilizar o número de divisores. Eu preciso somente da soma deles. Na verdade, se lembra que para o número 6 eu precisei somar 3 mais 2 mais 1. Ok? Então eu não vou precisar desse contador. Nós podemos, na verdade, tirar isso aqui fora. Tá legal? Então aqui nós não temos mais essa variável num. E nós vamos ter depois uma soma de divisores. Né? Então a gente podia modificar o nome dessa variável aí para soma divis, né? Soma de divisores. Ok, soma dos números que são divisores, isso aqui está ok, né? Aqui faltou fazer, ela sinalizou bem corretamente que aqui faltou fazer isso, que é o que a gente vai implementar, né? E aqui está correto, se a soma dos divisores é o i, com exceção, agora tem que ver como é que a gente vai escrever o laço de repetição mais interno, né? Aninhado, como a gente diz, que está mais interno ao laço de repetição do i. Só para garantir que o próprio número, que é um divisor dele mesmo, não seja somado. Então isso aqui está certo o que está escrito aqui, se a soma dos divisores for igual ao i, o número ímpar é perfeito. Beleza, só faltou implementar, né? E aqui, na verdade, o esboço, né, enfim, da colega ele já termina.
Depois a gente verifica se está faltando alguma chave e tal, né? Então vamos lá, ó. O que a gente tem, ó? Nós temos, portanto, se ele entrou aqui, nós já podemos analisar então, ó. Precisamos de um segundo laço de repetição, né? Como eu expliquei para vocês ali no caso do número 10. Portanto, esse número é fixo, a gente poderia usar um laço de repetição de outro tipo, mas esse número para cada iteração ele é fixo, porque na primeira vez ele vai precisar fazer um único teste, que seria para o número 1. Quando se tratar do número 10, ele vai precisar fazer 9 testes, né? Vamos dizer assim, porque ele não precisa chegar até o número 10, porque o conceito de número perfeito é verificar os divisores menores que ele próprio. Então ele faria do 1 até o número 9, vamos dizer assim, né? Quando o número em análise for 11, ele vai fazer do 1 ao número 10. Quando o número em análise for 12, ele vai fazer do número 1 ao número... Quer dizer, ele nem vai fazer essa análise porque o número é par, né? Quando o número em análise for 15, ele vai fazer do 1 ao 14. Quando o número em análise for 23, ele vai fazer do 1 ao 22, né? E então, essa ideia de ter um número fixo de repetições nos remete a um laço for. Poderia ter sido usado qualquer outro, tá? Mas fica mais fácil implementar, mais claro, didático, implementar com um laço for. Então aqui a gente vai ter, ó, já vamos ter a estrutura aqui de um laço de repetição for. Ele vai começar e ele vai terminar, tá ok? Agora nós precisamos de outra variável. O i já está sendo usado nesse laço mais externo, portanto que está mais à esquerda, né? Então, por isso que esse laço for aqui, ó, ele está dentro do laço for mais externo que está à esquerda. Tá legal? Então, aqui, ó, o que a gente tem? Vamos usar outra variável. Geralmente, a gente segue o padrão da matemática, né? Na indexação das matrizes, a gente usa, né, índice I e índice J para indexar linhas e colunas. Então, aqui a gente segue esse padrão. Começa com I, usa o J como consequência. Se usasse uma terceira dimensão ali, né, enfim... um terceiro laço alinhado a letra K, mas poderia ser qualquer outro, tá? Então aqui nós vamos variar de quanto? De 1 até o Q. Agora veja bem, aqui nós estamos verificando as divisões que a gente precisa fazer, como eu falei, né? Do número 1 até ele próprio menos 1. Então aqui fica bem fácil da gente fazer isso, porque no caso do número 10, ó, agora eu perdi aquilo que eu tinha escrito, né? No caso do número 10 aqui, ó, nós precisávamos fazer a divisão por 1, por 2, por 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Né? Então, veja bem, é sempre até ele próprio menos 1. Qual é o número que a gente está analisando agora? A gente está analisando o i. Enquanto, né? Enquanto o meu i, nesse caso aqui, vamos supor do número 10, eu inicializo o meu j com 1, né? Eu vou ter o incremento do j de 1 em 1, mas eu preciso fazer esses testes que estarão aqui dentro desse laço de repetição, enquanto o j for... A gente pode escrever de diferentes maneiras, como que ficaria mais fácil aqui. Enquanto o j for menor ou igual... Poderia ser assim, tá? Enquanto j for menor ou igual a i menos 1. Vamos separar um pouquinho. Já poderia ser escrito assim, tá? Menor ou igual a i menos 1. Daria certo, tá? Ou seja, meu j vai variar de 1 a 9, porque o 9 ele não é menor do que i menos 1, que seria no caso do número 10. Estamos imaginando aqui só para construir o comando, né? Ele não seria menor, mas ele seria igual ao número 9. Só que isso daqui a gente poderia modificar da seguinte maneira, ó. Não é verdade? Enquanto o j for menor que o i. Porque esse meu j, como ele vai variar de 1 até quase o i, então quando ele for analisar comparando assim, quando a gente pegar a comparação do número 10, a gente vai fazer essa coisa, né, esse processo variar com o j iniciando em 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, inclusive, porque quando o j for 9, ele atende a esse requisito de ser menor que 10, né? Então ele faz a análise para o número 9 também. E aí quando ele é igual a 10, porque o j assume esse valor 10, mas aí quando ele é igual a 10, ele não faz nada, ele não entra mais aqui dentro. Tá legal? Então aqui fica um pouco mais fácil, né? Mais claro, um pouco mais inteligente, mas o outro está perfeitamente certo também, tá? Se quiséssemos fazer daquela outra forma também.
Então é isso aqui. Ok? Legal, então vamos ver o que a gente precisa fazer. Ó. Estamos fazendo então a variação, né, do j valendo de 1 até quase o próprio número i em questão. E agora eu vou testar então. Ó. Se o resto da divisão do meu i que eu estou analisando, né, pelo número j for igual a zero, significa que o j é divisor de i. Tá ok? Já vamos colocar aqui, ó. Se isso for verdade, já vamos colocar uma observação aqui, ó. Se entrou aqui, é porque o j é divisor de i. Legal. Se ele é divisor, eu não preciso contabilizar quantos divisores eu tenho, como eu expliquei antes. Eu só preciso acumular esses valores. Então aqui a gente precisa dessa variávelzinha soma dos divisores, não é verdade? Então a gente viu que na linguagem C, eu expliquei para vocês que em vídeos anteriores, né, eu expliquei para vocês que a linguagem C não costuma inicializar as variáveis, então a gente tem que ter esse cuidado que os responsáveis por acumular valores para as variáveis sejam inicializados com zero. Não seria, ou melhor, seria interessante, né, que a gente já se acostumasse meio que a fazer isso, tá? Porque se a gente trabalha com uma linguagem que não inicializa, a gente pode ter problemas ali. Então aqui, o Arduino, ele inicializa sempre com zero as variáveis, tá? No caso, numéricas. E então, só não custa nada colocar isso daqui também, né? Nessa nossa variável. A gente poderia ter inicializado ela aqui também, ó, antes do laço de repetição mais interno, enfim, antes do seu primeiro uso, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, essa variável, SomaDivs, ela vai receber... Isso aqui é um acumulador. Um acumulador, ele sempre tem esse formato, né? Ou seja, ela recebe o que ela tinha antes. Na primeira vez o que ela tinha antes vai ser zero, né? Acumulado com o que agora? Como eu estou precisando contabilizar os divisores, se entrou aqui é porque o j é um divisor de i, portanto eu acumulo o valor que tem dentro da variável j. Então isso significa que quando ele encontrar, para o caso do número 10, quando ele... Agora eu fechei de novo aqui. No caso do número 10, quando ele encontrar que o 1 é divisor de 10, ele vai jogar, antes tinha 0 dentro da variável soma de divisores, né? Agora ele vai ter o quê? O que ela tinha atualmente, que é 0, mais o 1, porque ele acabou de descobrir que o 1 é divisor do 10. Tá legal? Na segunda vez, ele vai descobrir que o 2 também é divisor do 10. Então ele vai fazer o quê? Ele vai jogar para dentro da variável SomaDivs o que ela tinha antes, que nesse caso agora é 1, não é mais 0, né? Porque ela já foi incrementada pela primeira vez, somado com o segundo valor de j, que como estou dentro desse laço de repetição aqui, o j vai ter incrementado para fazer a análise do número 2. Então, como o j tinha 2, 1 mais 2 passa a ser 3. Certo? Nesse caso, né? E assim por diante. Então, essa é a função de um acumulador. Vejam bem que a diferença de um acumulador para um somador é que num somador ou contador, o incremento é sempre fixo. Ele não é variável. Né? Geralmente o contador incrementa da constante 1, porque ele está contando, né, variáveis discretas. E nesse caso aqui, nós estamos acumulando o valor, qualquer que seja, que está dentro da variável j. Tá legal? O programa está quase pronto aqui, tá? Nós precisamos só fazer mais um teste, ó, que é o quê? Uma vez que se encerrou esse laço aqui, a variável SomaDivs, fora desse laço de repetição aqui, ó, nós vamos encerrar o laço de repetição aqui, ó, né? Vou deixar aqui, tá bom. Aqui ele estaria mais alinhado, né? Mas... fora desse laço de repetição, ou seja, nesse ponto, a gente pode até colocar uma observação. Ó. Neste ponto, SomaDivs contém o acumulado dos divisores de i, com exceção dele próprio. Né? Portanto, vejam só, o que eu preciso fazer? Muito simples.
se o que eu tenho guardado dentro de SomaDivs for igual ao I que eu estou analisando, vejam bem que tudo isso aqui está dentro do laço de repetição mais externo, que é controlado pelo for I recebe 1, enquanto I menor ou igual a 30.000, ou seja, que é o núcleo, é o cerne daquilo que eu preciso fazer. Né? Esse laço for está controlando tudo. Né? Então vejam bem, se o conteúdo da minha variável SomaDivs é igual ao meu I em questão, que é o número que eu estou analisando, significa que eu encontrei o quê? Um número perfeito. Portanto, que a gente já poderia, como eu ensinei para vocês, né, abrir um início e fim, mesmo que a gente vai dar uma instrução só. A gente pode, então... Agora, o que o programa pediu para fazer, né? Ele pediu para a gente gerar, ou seja, mostrar na tela. Não precisa dizer se o número é ímpar ou não. Daria também para fazer tudo isso, tá? Mas, vamos fazer aqui, ó, um serial.println, só exibindo o quê? E agora, SomaDivs ou I? Tanto faz, porque se ele entrou aqui, eles são iguais. Não é verdade? É lógico que faz mais sentido para o programa tu exibir o I, porque o I é um número que está sendo analisado e não o total, né? Mas se ele entrou aqui, significa que o I é igual ao que tem dentro da variável SomaDivs. Tá legal? Então aqui, ó, a gente então tem gerando os próprios números. Terminou o programa, tá? Não estou vendo mais nada para fazer. Vamos ver se os fechas que tinham sobrado do nosso arquivo inicial que a gente tinha usado, eles servem para a gente fechar alguma coisa aqui, ó. Aqui eu estou fechando o if, eu já fechei esse if aqui, fechei esse for também, né? Aqui eu tenho um if que já está fechado, então nós temos aqui, ó, o if de análise se o número é ímpar, né? Isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele fecha o if que analisa se o número é ímpar. Legal. Por isso que é bom colocar os comentários, né? E aqui eu tenho mais 3 que eles foram úteis antes. Vamos ver se a gente precisa de mais algum. Ó. Então, se esse aqui fechou o if que analisa se o número é ímpar, que é esse aqui, falta fechar um para o for e falta fechar um para o setup. Então, aqui ó, nós teríamos mais um for e aqui um para o setup. Aqui, obviamente, é legal colocar comentários também nos outros, tá? Não custa nada, né? Comentário que inicia com barra, mas nesse caso aqui eu não vou colocar. Então, aqui está ok. Ah, tá. E aí, óbvio, sintaticamente, a gente tem que criar a função looping também, né? Dentro do Arduino, senão ele não compila. Então, a gente tem que atender essa regra sintática. O colega escolheu colocar na função setup, tá ótimo, porque ele vai executar somente uma vez, né? Tá correto. Legal, vamos executar. Eu sei que tem um erro aqui, tá? Não sei se alguns de vocês já pegaram também, mas tem um erro que vai gerar alguma coisa errada. Se der certo é coincidência, porque realmente ele está errado e acho que nos números pares certamente ele vai dar erro. É um erro semântico, né? Porque aqui eu acho que não tem erro de digitação. Ah, faltou declarar a variável j, ó. Capaz de ser só isso, assim, em termos léxicos, sintáticos, né? Vamos executar então, ó. Está mostrando como o debugger funciona, já está simulando, ó, então não tinha nenhum erro, né, nenhum erro léxico sintático. E vamos colocar uma mensagem para dizer que ele encerrou, senão a gente não sabe quando ele terminou. Eu acho que ele já tinha até terminado, tá? Opa. Monitor serial, né? Vamos colocar uma mensagem aqui, ó, antes do fim do programa, só para que ele nos diga quando ele terminou. Fim do programa. Isso aí. Não, ele não tinha terminado não, viu? Ele estava executando mesmo, ó. Tá simulando. Obviamente esse simulador do Tinkercad ele é bem mais lento que se a gente estivesse executando numa plaquinha Arduino, que por sinal
trabalha numa frequência de operação muito baixa. A porta serial, através da qual ela se comunica com o computador, tem essa taxa de 9.600, ela é extremamente baixa, se a gente for ver, tá? Então, presencialmente com a placa já seria bastante demorado. A execução aqui no Tinkercad é um pouquinho mais lento ainda, tá? Como está demorando muito, ó, o que eu sugiro fazer, ó? Lembrando que ele está errado, tá? Tem uma coisa que a gente precisa fazer para corrigir. E o que eu posso fazer para saber se isso está funcionando? Vamos diminuir a quantidade do loop mais externo, ó. Vou mudar aqui para 30, para ele analisar os 30 primeiros. Então a gente teria que ter pelo menos aquela mensagem de finalização ali do programa sendo exibida, né? E a gente sabe que ele realmente está pelo menos chegando ao fim. Senão se ele estaria entrando num looping infinito e estaria errado. Tá? Então a gente viu ali que ele está chegando ao fim. Se 30.000 demora muito, eu nem observei isso, vamos colocar 3.000 aqui, ó, que já está perfeito, tá? Porque se ele faz correto até o 3.000, vai fazer até o 30 e vai fazer para qualquer outro número, tá? Então vamos executar aqui. Aqui está fazendo rápido até, hein? Espera aí. Não, essa aqui é a mensagem anterior, né? É verdade. Eu vou apagar, parar a simulação e iniciar de novo, então, aqui. Acredito que 1 minuto no máximo aí ele deva terminar. Poderíamos, inclusive, é o que eu vou fazer depois, né? Pra gente não ficar esperando tanto, vou colocar um número menor ainda, de repente 300 ali. Já vamos fazer isso, tá? Vamos colocar, como para os pares ele vai até o 8.000 e pouco, mas ele tem 496, né? Vamos colocar até 500, então. Vamos colocar aqui, ó, para ele não demorar muito, até 500. Então tá, estamos verificando se os ímpares até 500, se tem algum número ímpar até que é perfeito até o número 500, né? Obviamente, quanto maior fica o número, mais divisões ele faz, né? Porque ele faz divisões até o número, até 1 menos o próprio número, né? Mas aqui terminou e ele não encontrou nenhum número ímpar perfeito até o número 500. Era esperado, tá? Só que agora vamos ver se ele funciona para os pares. Como que a gente poderia fazer? É muito simples, né? A gente poderia então, já que o programa aqui está pronto, ó, só verifica os pares. Ah, mas não daria para verificar os ímpares também, sem fazer esse if? Claro, também daria, tá? Mas ele fica um pouco mais inteligente fazendo dessa forma. Então, se o resto da divisão do número sendo analisado por 2 for igual a zero agora, portanto, ele é par. Então, ele vai ter que nos exibir... Ó, ainda tem aqui na Wikipedia, né? Vai ter que nos exibir, a gente está fazendo até o 500. Ele vai ter que nos exibir o 6, o 28 e o 496, ó. Né? Como números perfeitos. Vamos lá, então. Iniciar a simulação. Monitor serial. Olha que curioso, já descobriu que o 4 é um número perfeito. E ele não só descobriu um número que não é, na verdade, perfeito, como também não mostrou os que são, né? E aí que entra o seguinte, ó. Vejam que aqui, quando a gente fez o uso da variável que somos divisores, vamos usar o exemplo do número 10. Eu acho bem fácil fazer com o número 10, né? Também. Eu ia encontrar que o 1, o 2, o 1, o 2 e o 5 são divisores do número 10. Se eu somasse, então, 5 mais 2 mais 1, eu teria 8. Né? 8 não é igual, aqui embaixo, né? O 8 não é igual ao 10. Portanto, ele ia dizer que o número não era perfeito. Mas o que aconteceu com o número 4? Né? A variável soma divisores, na primeira vez que a gente usa, ela pega o valor anterior que estava guardado na própria variável. Na primeira vez, o valor anterior ou inicial que estava guardado é 0. Mas quando eu vou fazer a segunda análise, a terceira análise, cada análise nova que eu tenho que fazer, eu não posso ter os valores que foram acumulados anteriormente na variável soma divis.
essa variável precisa ser zerada de novo. E é isso que a gente não fez. Então vejam bem, nesse laço de repetição aqui do for j, é o local onde estou fazendo uso dessa variável. Antes de eu fazer uso dessa variável, eu preciso garantir que ela está com o valor zero, para que a contabilização se dê corretamente. Tá legal? Querem ver como funciona agora? Então, vamos já é esperado que não devemos ter nenhum ímpar, né? Opa, diferente de zero. Então, eu vou iniciar a simulação de novo para os números então ímpares, nesse caso até 500, tá? Peraí, vamos apagar isso aqui para a gente não se confundir. Agora, estando apagado, não temos, portanto, nenhum ímpar que é perfeito até o número 500, né? Como já era esperado. E agora a gente vai ver então, vai validar se o nosso programa funcionou analisando os pares. Agora sim nós temos que ter 6, 28 e 496 gerados. Monitor serial, vamos apagar aqui e iniciar a simulação. Legal, funcionou. Por fim, a única coisa que a gente poderia fazer assim a título de curiosidade, tá? Uma vez que já esteja funcionando, é pensar se a gente não pode otimizar um pouquinho esse processo de geração. E se a gente for ver, nós temos nesse momento então ele analisando aqui os 500 primeiros números, né? Aqui ele está fazendo somente para os números pares. Teríamos que corrigir aqui então, né? Se o número é ímpar. No caso aqui, se entrou aqui, significa que o número é par, no caso. J divisor de 1, vamos ver se não tem algum comentário errado. No lado de divisores, fecha o if. Não, não tem. Fecha o if que analisa se o número é par. Vamos colocar aqui, né? Já estamos fugindo um pouquinho do nosso enunciado principal que analisava os ímpares, mas a gente já viu que para os ímpares ele funciona, tá? Mas a gente poderia também fazer a otimização. Então, como eu falei para vocês no início, uma forma de a gente otimizar seria fazendo com que ele não fizesse esses testes todos. Vamos supor que agora eu esteja querendo então analisar os pares, né? Não fizesse o teste para os ímpares. E aí sim eu poderia fazer com que ele analisasse então do 2 ao 500, no entanto, como a gente viu antes, né, incrementando o i de 2 em 2. Né? Então eu analisaria somente o 2, o 4 e o 6 e eu não precisaria mais fazer esse teste aqui, né? Porque todos eles seriam pares, como eu expliquei antes. De qualquer maneira, uma segunda forma de otimização seria a seguinte: eu poderia ter uma análise. Vejam bem, vamos pegar o número 500 como exemplo, né? Por que eu preciso dividir o 500 por 251, 252, 253, ou seja, até o próprio 499, né, com exceção do próprio número, já que eu não tenho divisores entre maiores que a metade dele próprio, né, e maiores que a metade dele próprio e menores que ele próprio, vamos dizer assim, né, ou seja, entre o número, no caso do 500, né, entre o número 251 e o 499, não é verdade? Então o que a gente pode fazer? A gente poderia fazer essa modificação aqui, ó. Eu acabei de fazer um teste agora para ver se iria funcionar. Aqui seria o seguinte: o meu j, que vai ser o meu divisor do número sendo analisado, né? Ele não precisa variar até como estava escrito antes, né? Até que ele fosse menor do que o i. Porque isso inclui o 200, no caso do 500, né? O 251, 252 até o 499. A gente poderia fazer o seguinte, ó. Como a gente precisa analisar até a metade dele próprio, né, a gente inclui então de modo que ele seja menor ou igual a metade do número i que está sendo analisado. Então vejam bem que esse meu laço mais interno ele faria as iterações do número 1, que é o valor que está iniciando o j, até o quê? Até, no caso do número 500, até o número 250. Ou seja, enquanto ele for menor ou igual ao 500 dividido por 2, que é 250. Correto?
né? Se ele pegasse, por exemplo, um número ímpar, vamos supor que fosse o número 101, né? Fosse analisar um número ímpar, não tem problema nenhum, ó. Ele ia verificar os divisores do 1 até que o meu J, candidato a divisor, fosse menor ou igual a 101 dividido por 2, que daria 50,5, ou seja, ele incluiria nesse caso o número 50 para teste, para verificar se é divisor ou não. Então ele funciona perfeitamente para pares ou ímpares, né? Só que aqui ele faz, vamos chutar assim, em torno de metade das divisões que ele faria caso comparado com o exemplo anterior, tá? E aí vocês vão ver que a geração fica bem mais rápida. Então vamos ver aqui, ó, para os 500, então agora estamos analisando pares, né? A gente até não fez aquela outra alteração. Também não custaria nada, né? A gente já pegar e já fazer aquela outra alteração também, ó. Vamos fazer o incremento aqui, ó, para ele variar então de 2 até o 500, né? Incrementando de 2 em 2. Incrementando de 2 em 2. Não preciso mais do teste condicional para saber se é par, porque todos vão ser pares. E eu tenho aqui 2 ao 500. Vamos ver onde é que finaliza aqui o for. Eu fechei o if, fechei o for. Eu preciso verificar então aqui. E aqui eu tenho fecha o if, né? Que analisa se o número é par ou não. Nesse caso aqui eu não preciso mais desse fecha, né? Então aqui ele só está analisando os números pares. De 2 até 500 e recebe I mais 2. Ok, pelo que eu estou vendo aqui está correto. Só agora vamos ver a velocidade com que ele executa então esse processo, né? Realmente não me pareceu que ele ficou muito mais rápido, não. Certo? Vamos ver se faltou alguma coisa aqui que a gente não esteja vendo. Ele começa em 2, enquanto for menor ou igual a 500 e recebe I mais 2. O J varia de 1 até menor ou igual a I menos 2. Se o J for divisor de I, né? Igual a 0, ele incrementa, eu estou zerando a variável, por isso que ele está dando certo. E se o soma divis for igual ao I, eu imprimo a variável I. Não ficou muito mais rápido, não. Muitas vezes a gente nota uma diferença bem maior, né? A gente podia fazer um teste aqui, de repente, de chegar em 30.000. Se bem que são 2 alterações apenas, né? Daqui a pouco a gente está fazendo alterações mais interessantes no programa que deixem ele com uma velocidade muito maior, né? Então aqui já é previsto que a gente encontre o 8128. De fato ele ficou um pouquinho mais rápido, né? Mas até achei que poderia ficar até mais rápido ainda. Talvez se não estivéssemos no simulador, ele com a plaquinha física conseguíssemos notar mais performance, mais velocidade. Vamos esperar pelo menos ele gerar o 8128. Que se ele está demorando para chegar em 8128, para ele chegar em 10.000 vai ser mais ainda, em 20, em 30 nem se fala, né? E se eu não me engano, a partir de 8128 os outros números são bem maiores, né? Vamos ver se tem uma relação aqui, ó. Aqui, ó, 33.550, ó. A gente não precisa já chegar nele, né? Opa, não é 33.000 não. É 30, tá separado por ponto vírgula, ó. É o 33.550.336. Então, obviamente, nós não vamos esperar gerar esse número não, né? Alguma outra sugestão aí que ele podia pensar para a gente otimizar esse processo? E vejam bem, ó, eu tenho uma ideia que me ocorre agora. E se no meio do caminho a soma dos divisores já ultrapassar o valor do próprio número? Não tem por que a gente ficar tentando descobrir outros divisores, na verdade? Vamos ver se a gente não consegue otimizar isso aqui dessa forma também, ó. Ou seja, vejam bem,
A partir do momento em que, se o resultado parcial nesse caso, né, da soma dos divisores for maior do que o próprio i sendo analisado, significa que ele não vai ser igual. Ele já é maior, né? Então a gente poderia quebrar esse laço de repetição aqui, ó, o que faria com que novas divisões até a metade do número sendo analisado não precisassem ser feitas. Isso que talvez deu uma otimizada interessante, tá? Depois ele até faz esse teste aqui, a gente poderia colocar o teste em outro lugar aqui, né? Mas vamos verificar se assim ele já não otimiza. Vejam que estamos fazendo aprimoramentos, tá? O programa já estava certo antes, já suficientemente correto da forma como a gente encerrou ele antes, tá bom? Para o 6 e para o 128 e para o 28 já funcionou. Para números grandes, essa é uma realidade que começa a ser mais provável de acontecer, né? Porque a gente vai ter números grandes, então provavelmente eles têm mais divisores e aí talvez possa acontecer de que a soma dos divisores dê maior que o próprio número. Mas foi um chute que eu dei ali, eu não tenho bem certeza aí se tem muitas situações nesse caso que poderiam acontecer. Pelo visto não, ó, porque ele já está demorando, tá? Mas errado ele não tá. Vamos esperar ele chegar em 8128. Poderia dar uma pausa também no vídeo para a gente não ficar perdendo muito tempo, e nem que sejam 2, 3 minutos, tá? E depois eu poderia retornar. Pessoal, já se passaram em torno de uns 3 minutos e ainda não gerou o número 8128, portanto, essa otimização que fizemos aqui, ela não se mostrou efetiva, ou seja, não precisaríamos aí ter, porque pelo menos aparentemente ela não apresentou ganho nenhum. O que a gente pode fazer para verificar, já que ele está tão demorado assim, né? A gente poderia começar com o número, né, 8126, vamos supor, e então o segundo número que ele ia analisar, né, poderia até começar com o próprio 8128 também. Então o primeiro número que ele iria analisar seria o próprio número 8128. Vamos colocar aqui 8126. E daí vamos verificar quanto tempo ele demora para analisar o 8126. O 8127 ele não faria, né? Agora que eu estou lembrando que a gente está incrementando de 2 em 2, então ele faria o 8126 e o 8128. Vamos ver quanto tempo ele demora para fazer duas análises, então. Só que ele vai ter que exibir o 8128 porque a gente sabe que ele é um número perfeito, tá? Porque senão a gente de repente vai acabar esperando muito tempo aqui, né? E aí não vale a pena. Então, vamos iniciar a simulação. Aqui ele já encontrou 8128, quer dizer, ele não demora muito para fazer, né? Como a gente poderia fazer para verificar com qual velocidade que ele está fazendo cada análise? A gente poderia mandar imprimir, mostrar o i na tela, né? Então, vejam bem, ó, a gente poderia fazer com que sempre antes dele fazer a análise de um determinado número, ó, mostrar o que ele está analisando para nós. Ó. Print ln. Vamos colocar até uma mensagenzinha aqui. Ó. Print analisando. E logo ao lado, né, serial.println, o valor da variável i. Então a gente consegue ver com que velocidade que ele faz cada uma das análises. Vamos colocar aqui, ó, um número um pouquinho menor, ó, 120. Então ele vai fazer 8120, 122, 124, 126. E a gente vai entender, vai ter que ser proporcional àquela demora que a gente estava vendo mesmo, né? Então vamos lá, ó. Tá apagado tudo. De fato ele não é muito rápido, né? Aqui, ó, já encontrou 8128, né? Por isso que ele exibiu duas vezes. Ele é bastante rápido, mas não tão rápido a ponto de conseguir fazer
muito rapidamente, aí 30 mil números, como era a proposta, enfim. Mas a gente nota que está tudo funcionando. Tá legal? Acho que era isso daí. Para caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato, então. E obrigado pela atenção.